Vamos dar sequência, então, nesta tarde, apresentando a palestra 3, com o tema Regularização de Dispositivos Médicos na Anvisa e o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. Como moderador dessa palestra, convido ao palco o Sr. Carlos Alberto Pereira Amarante, presidente do CIBAPEM-ABRAPEM. Apresentando novamente, Carlos Alberto é engenheiro químico pela Escola Politécnica da USP, especializado em instrumentação industrial pela Engenharia Mauá e pós-graduado em marketing e economia de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Possui experiência de 4 anos em agrimensura, 8 anos em medição vazão e 27 anos em pesagem. É coordenador Business Intelligence da Toledo do Brasil, atualmente presidente da CIBRAPEM e da ABRAPEM. E para apresentar a sua palestra, eu convido ao palco o Sr. Anderson de Almeida Pereira, gerente da Gerência de Tecnologia em Equipamentos da Anvisa. Bom, já apresentando, o Anderson é engenheiro mecânico pela Universidade de Brasília, UNB, possui mestrado em Engenharia e Ciência de Materiais pela Universidade Federal de Campina Grande, possui especialização em Vigilância Sanitária na Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Atua há 19 anos na Gerência de Tecnologia em Equipamentos Médicos da Anvisa, área responsável pela avaliação e regularização dos equipamentos e softwares médicos, e está como gerente desta área desde o ano de 2014. Bom, sejam bem-vindos. O senhor Carlos pode iniciar, depois passar para o palestrante. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui participando desse painel com o representante da Anvisa. E eu estou muito ansioso para ouvir a apresentação dele e depois a gente troca algumas figurinhas, algumas impressões, ok? A palavra é sua, Anderson. Vamos lá, Anderson, pode... Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Queria agradecer ao Celso, né? Eu tenho muito carinho por ele. A gente se conhece há um tempo, há bastante tempo. Ele sempre convida a Anvisa para este evento. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos. Do segmento de produtos para a saúde, eu já vi que tem a ONRO, que é um dos patrocinadores, a Núbia está ali, e a Priscila da GE, General Electric, está aqui também. A parte de regularização de produtos para a saúde, boa parte do que a palestra anterior foi falando sobre a fiscalização, o processo de certificação, a ser independente, é o que a gente utiliza no sistema da Anvisa. Eu vou falar um pouco sobre um segmento da Anvisa, dentre outros, que é a parte de dispositivos médicos. Bom, a área de dispositivos médicos, ela subdivide em 3 gerências principais: a gerência de tecnologia em equipamentos médicos, na qual eu coordeno. Tem a gerência a GVIT, que é a gerência de produtos diagnósticos in vitro, e a gerência de materiais, a GEMAT, que são os materiais utilizados em procedimentos médicos. E dentro da coordenação, dentro da GEMAT, existe uma coordenação de materiais de implantes ortopédicos. E assessorando todas essas gerências, existe uma coordenação de pesquisa clínica de produto para a saúde, que assessora tanto a área de equipamentos, de diagnóstico in vitro e de materiais, para os produtos inovadores que passam por pesquisa clínica. Não são todos os produtos que passam por pesquisa clínica, né? São os produtos inovadores. Aqui só exemplificando, a gerência de diagnóstico in vitro, ela cuida dos registros e avaliação dos testes de HIV,
hepatite, etc. Os instrumentos laboratoriais, que são utilizados nos laboratórios de saúde, glicosímetros, tira-reagentes e vários tipos de outros autotestes de farmácias e etc. A parte de materiais é a maior área, assim em questão de produtos. Na Anvisa existem, só de dispositivos médicos, aproximadamente 80 mil registros de dispositivos médicos. A maioria, acho que 60% são de materiais, que vai desde seringa, luva, preservativo, implante ortopédico, estente, válvula cardíaca, produtos para odontologia e várias oftalmologia e uma sequência muito grande de materiais. A parte de equipamentos, que eu faço parte dessa equipe, tem aí 19 anos, eu entrei nessa gerência, cuida da parte da avaliação de segurança e eficácia de equipamentos médicos. Vai desde um eletrocardiógrafo, uma tomografia, um acelerador de prótons, que a gente tem registro, mas ainda não existe nenhum acelerador de prótons ainda funcionando no Brasil, e no futuro imagino que vai ter, para tratamento de câncer. Tá? A nossa área cuida da parte de segurança e eficácia dos equipamentos médicos e também dos softwares como dispositivo médico. Então, provavelmente, alguns de vocês já devem estar usando algum software regularizado pela Anvisa. Por exemplo, Samsung, Apple Watch estão regularizados na Anvisa, né? Então, hoje a gente tem mais de 500 softwares regularizados na área de equipamentos médicos. Aproximadamente 20% tem algum tipo de inteligência artificial já embarcada nesse software. E é uma área que está se expandindo e tem um crescimento aí, eu diria, mais de 6% ao ano. Tem crescido nos últimos 10 anos. Bom, o modelo regulatório, deixa eu ficar mais perto aqui, é um conjunto de etapas para se poder regularizar um dispositivo médico. Normalmente, existem dispositivos que são, a gente já sabe que é um dispositivo médico, um equipamento de raio-x. Ele não precisa passar pelo primeiro passo, que é o enquadramento de produto. Mas outros, por exemplo, software, tem muito software, são só os softwares destinados a diagnóstico ou terapia em saúde que são passíveis de regularização. Aí a gente tem muita consulta, é necessário nesse primeiro passo consultar se o produto é passível ou não de regularização junto à Anvisa. Por exemplo, um filtro para tratamento de água é equipamento de infraestrutura, não é para diagnóstico nem terapia, ele não é considerado um dispositivo médico, ele não precisa ser regularizado na Anvisa. Mas esse primeiro passo de identificação se o produto é ou não passível de regularização. O segundo passo, sendo o produto passível de regularização, a empresa precisa procurar a Vigilância Sanitária Municipal, que a Anvisa coordena o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, composto tanto pelas vigilâncias sanitárias municipais e estaduais, procurar saber para se licenciar, obter o alvará sanitário. Paralelo a isso, a empresa vai solicitar junto à Anvisa a autorização de funcionamento de empresa. Essa autorização de funcionamento de empresa, normalmente a vigilância municipal faz a inspeção seguindo o roteiro de boas práticas de fabricação, que eu vou falar mais adiante ali, pela RDC 665 de 2022. Então, a empresa tem que seguir as boas práticas de fabricação. Tá? E feito isso, ela obteve a licença sanitária, obteve a autorização de funcionamento. Se o produto for inovador, sei lá, um dispositivo que ainda não existe similar no Brasil, é necessário passar por uma investigação clínica, né? Passar por um comitê de ética e pesquisa, ser aprovado, ser feito um protocolo de pesquisa, seguir toda a pesquisa e obter resultados satisfatórios. Com esses resultados satisfatórios, a empresa precisa apresentar esses resultados no dossiê técnico que é submetido à Anvisa, tá?
que aí seria a parte de submissão do registro. Só que antes da submissão do registro, alguns dispositivos médicos, por exemplo, a maioria dos equipamentos, hoje existe 87 tipos de equipamentos que precisam da certificação do Inmetro, que a gente chama de avaliação da conformidade, que eu vou explicar mais detalhadamente na frente, mas a Anvisa utiliza de laboratórios acreditados pelo Inmetro e organismos certificadores de produto para avaliação e certificação por normas internacionais. Eu vou citar mais na frente, eu vou comentar mais especificamente desse processo de certificação e avaliação da conformidade no Sistema Brasileiro de Avaliação, da Conformidade. Um outro item que eu já até comentei aqui, deixa eu ver aqui, é as boas práticas de fabricação, que é uma inspeção que a Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual realiza na empresa para verificar se a empresa tem controle de projeto, controle de fornecedores, controle de componentes, a parte de rastreabilidade, assistência técnica, toda a parte de testes de produção, toda a linha de montagem, estudos clínicos e etc. Então, essa fase é muito importante. A Anvisa requisita o certificado de boas práticas de fabricação das empresas que fabricam produto classe de risco 3 e 4. As classes de risco de produtos para a saúde, elas variam de classe 1, baixo risco, até o altíssimo risco, que é classe 4. A gente exige o certificado de boas práticas das empresas que fabricam classe 3 e 4. Mas as que fabricam classe 1 e classe 2 também devem seguir. E elas são inspecionadas pela Vigilância Sanitária Municipal ou estadual. Então, elas têm que seguir também. Elas são isentas de obter o certificado de conformidade, o certificado de boas práticas emitido pela Anvisa. Mas ela tem que seguir. Ela, existindo alguma intercorrência, alguma verificação que ela não está seguindo, ela é sujeita a uma infração e penalidades pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Tá? Então, ela precisa seguir isso. Hein? Bom, feito tudo isso, ela submete, a empresa pode submeter o processo de registro junto à Anvisa. Os classe 1 e 2 são um processo simplificado de produtos, que a gente chama de notificação, e os produtos classe 3 e 4 são sujeitos a registro, que é um pouco mais complexo, todos eles seguindo a RDC 751 de 2022. E os softwares, como dispositivo médico, devem seguir, além da 751 de 2022, uma resolução específica para software, que é a RDC 657 de 2022. Bom, tudo isso daí, a empresa obteve o registro, ela está apta a comercializar o seu produto no mercado brasileiro. Bom, mesmo tendo todo esse processo de avaliação da empresa, boas práticas de fabricação, avaliação da conformidade, certificação do produto junto ao Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, ainda pode ocorrer falhas técnicas e eventos adversos, recalls, que é monitorado pela Tecnovigilância, que é outro setor da Anvisa, que monitora as falhas técnicas dos dispositivos médicos. Tá? Então, esse aqui é o modelo, esse é o modelo adotado para controle sanitário de dispositivos médicos aqui no Brasil. Bom, entrando no processo especificamente nesse ponto aqui, não sei se aqui. Tá. Agora eu vou adentrar nesse ponto específico, certificação de eletromédico, caso previsto pela Instrução Normativa 283 de 2024, que aí muito se assemelha aí ao que foi discutido na palestra anterior. Bom, esse processo de certificação ela começa há 30 anos atrás, tá? Com um acordo entre o Ministério da Saúde e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, na qual o Inmetro é vinculado e a Anvisa é vinculada ao Ministério da Saúde. Na época, eu tive contato com quem participou e já se aposentou, o Dr. Nilton, e ele comenta que esse acordo, o Ministério, ele trabalhava no Ministério ainda, e eles tinham a perspectiva de começar a ensaiar os equipamentos médicos, mas eles não tinham laboratórios, mas já conheciam
o êxito do Inmetro com os organismos certificadores, com os laboratórios, para os outros tipos de produto, né? Diversos aí. Já existia essa experiência e toda essa expertise do Inmetro nesse sistema da avaliação da conformidade. E aí fizeram esse acordo para justamente que a Anvisa pudesse utilizar do sistema brasileiro dos laboratórios acreditados para certificar seus produtos médicos, seus equipamentos. Bom, então, com essa parceria entre Anvisa e Inmetro, o Inmetro é responsável por acreditar os organismos certificadores de produto, acreditar os laboratórios de certificação. Atualmente existem, acho que uns 32, aproximadamente mais de 30 laboratórios acreditados para dispositivos médicos, cada um com seu escopo de atuação, nem todos fazem todos os tipos de equipamentos, né? Existe uma variedade muito grande e aproximadamente existem uns 14 organismos certificadores de produto. E boa parte dos produtos regularizados na Anvisa, eles são importados. E essa certificação, esses testes também são realizados e aceitos, feito no exterior, né? Então, se for executado por um laboratório do ILAC, que é o International Laboratory Accreditation Cooperation, o Inmetro reconhece esses ensaios feitos por esses tipos de laboratórios. Então, o organismo certificador aqui no Brasil, ele recebe esses relatórios de ensaio ou emite um certificado de conformidade se tiver tudo ok, né? Existe também o EA, que é o European Cooperation for Accreditation, e o IAAC, que é Inter-American Accreditation Cooperation. Essa possibilidade de intercâmbio internacional. Bom, antigamente você podia até entrar numa sala de cirurgia e aconteciam vários acidentes por falta de certificação de produto, de certificação de segurança elétrica. Existiam casos de, por exemplo, numa cirurgia, só um exemplo, um microscópio cirúrgico já na posição para o procedimento médico, enquanto na sala ao lado estava um equipamento de alta frequência, um bisturi eletrônico funcionando, interferindo e movimentando esse microscópio, né? Então, hoje a gente tem a tranquilidade de entrar, por exemplo, na sala de cirurgia, ou para a gente, ou para um ente querido, saber que a gente não olha se o produto ali está registrado ou não, mas sabendo que os produtos que estão registrados, eles foram certificados para segurança elétrica, desempenho, a parte de compatibilidade eletromagnética, interferência eletromagnética. Então, você entra numa sala de cirurgia, hoje todos os produtos que estão praticamente nos hospitais estão certificados, tá? A resolução da Anvisa que trata sobre os procedimentos de certificação compulsória é a RDC 549 de 2021 e tem uma instrução normativa 283 de 2024 que aprova uma lista de normas técnicas utilizadas no processo de ensaio. São todas normas internacionais, a Anvisa evita de utilizar normas somente brasileiras, a gente tem um padrão de seguir as normas internacionais ou da ISO ou da IEC, International Electrotechnical Commission, justamente para não criar barreira técnica e não ter problema com a OMC, né, criar barreira técnica de produto, né? Então, existem nessa instrução normativa aproximadamente 86 normas técnicas internacionais e a portaria do Inmetro, que auxilia nesse processo, é a portaria 384 de 2020, que ela aprova os requisitos de avaliação de conformidades para equipamentos sob regime de vigilância sanitária. Ela é até recente, mas ela substituiu uma portaria, a RDC 50, portaria do Inmetro 54, eu acho que de 2010, eu não estou mais lembrado. Mas a gente sempre trabalha em parceria com a regulamentação do Inmetro. Nesse processo de certificação, isso aqui é só simplificando, mas o Inmetro acredita os organismos certificadores,
O Inmetro também realiza a acreditação dos laboratórios. O organismo certificador de produto, ele faz uma inspeção também na produção, no início da certificação, do processo de certificação, para verificar se a empresa verifica o projeto, a parte de ensaios de rotina, né, corrente de fuga, rigidez elétrica e etc. Na produção é retirada um protótipo de equipamento que é encaminhado para o laboratório de ensaio. Esse laboratório de ensaio, um ou mais de um laboratório, porque às vezes o equipamento precisa ser ensaiado em mais de um laboratório, porque às vezes o laboratório não tem todas as acreditações para fazer todos os itens do equipamento. Esse equipamento passa por um ou mais laboratórios, obtendo os testes satisfatórios, são encaminhados para o organismo certificador, que avaliam esses relatórios de ensaio e emitem o certificado de conformidade com o logotipo Inmetro, né? E também vai para o sistema sistema de informática do Inmetro, disponível na internet também. E aí, feito isso, a empresa obteve esse certificado de conformidade, ela encaminha no dossiê de processo de registro junto à Anvisa. E também o OCP pode receber os relatórios de ensaio vindos de fora, desde que tenha sido executado de acordo com um memorando de entendimento. O processo de certificação, que o organismo certificador executa, ele faz a inspeção inicial, a avaliação inicial, faz o ensaio de tipo, que é feito pelos laboratórios, passando todos os testes, ok, está de acordo, emite o certificado. E aí ele faz umas inspeções periódicas. A cada 12 a até 15 meses, ele executa uma inspeção periódica de manutenção, para verificar se houve alteração de projeto, se a empresa está fazendo os testes de rotina adequados, corrente de fuga, rigidez elétrica, etc. Verifique se houve troca de componentes, capacitor, todos os componentes que ela utilizou originalmente, que foram certificados, porque às vezes ela substitui um componente e que isso vai impactar na certificação. Sempre quando tem uma alteração de projeto, é necessário que a empresa envie para o laboratório novamente e verifique se esse novo componente ou esse novo design, esse novo projeto está atendendo à normativa internacional. Tá? Feito isso, são inspeções periódicas. Esse processo de certificação, antigamente ele era de 5 anos, hoje ele é indeterminado. Sempre que tiver alteração de projeto, ele vai fazer a verificação e o reensaio no que for necessário. Não precisa ensaiar a norma toda, só dos tópicos necessários em que forem impactados, ou quando há alteração de atualização de normas, alteração de normas técnicas internacionais, é necessária ao reensaio para verificar se ele atende essas normas técnicas, né? E aí, quando o produto se torna já não mais viável para a empresa, obsoleto, por exemplo, a empresa pede o encerramento da certificação. E aí o organismo certificador inspeciona, verifica e faz o encerramento da certificação. Bom, uma pergunta que sempre fazem: os produtos que já estão, vamos supor que um produto está com registro válido, a certificação foi finalizada, o registro vai ser cancelado, porque o registro só é mantido válido enquanto tiver a certificação. Então o registro vai ser cancelado. Eles perguntam: mas esse equipamento, esse tomógrafo que eu comprei aqui um ano passado, o registro vai ser cancelado? Ou, quer dizer, o registro ele foi cancelado, mas e aí, eu tenho que parar de utilizar? Não. O equipamento foi certificado na época e ele pode continuar utilizando, mesmo com o registro vencido, mesmo com o registro cancelado, porque o registro é uma autorização para a empresa comercializar durante aquele período. Aquele produto foi certificado. Então, o produto, desde que esteja com as manutenções, a assistência técnica em dia, ele pode continuar sendo utilizado no serviço de saúde. Isso as vigilâncias sanitárias são orientadas
nesse sentido, que não é uma infração. O produto pode continuar sendo utilizado. Tá? Esse processo de certificação começou há 30 anos e a gente tem sempre um trabalho contínuo. A gente tem reuniões periódicas com os OCPs, com os laboratórios de ensaio, com o Inmetro, com as associações de empresa. As mais atuantes na Anvisa são a ABIMA, a ABIMED e a BRAID, né, a CBDL. E a gente também participa também em conjunto, trabalha junto com a Anatel, porque alguns desses produtos também trabalham com radiofrequência, eles precisam ser homologados também junto à Anatel. Tá? Alguns têm transmissão via Wi-Fi ou algum controle remoto, né, de dispositivo, precisa ser homologado também na Anatel. Tá? Então, o ano que vem nós vamos iniciar uma revisão, uma atualização, um novo degrau aí da Instrução Normativa 283 de 2024 para implementar novas normas internacionais. E, claro, a gente sempre trabalha junto com os laboratórios, verificando se o laboratório está acreditado. A gente só passa a exigir uma norma quando existe laboratório acreditado no Brasil. Se não existe laboratório acreditado, capacitado e acreditado pelo Inmetro para a execução dessa norma, a gente não pode exigir. Mas atualmente a gente tem 86 normas que já são exigidas e certificadas nos laboratórios acreditados do Inmetro. Tá? E aqui, só trazendo aqui que a gente também, além disso, a gente trabalha, a gente participa muito dos fóruns internacionais, fórum de agências reguladoras, que é o IMDRF. Trabalhamos no Mercosul, junto com a OMS, e acordos bilaterais. A gente tem acordos com boa parte dos países do mundo. E trabalhando, dentro do possível, trabalhamos junto com a ISO, a IEC, junto com a ABNT, participando de grupos da ABNT. Eu só não botei a ABNT, mas a gente participa bastante dos grupos de trabalho da ABNT, na internalização de normas ou nas discussões técnicas. E, praticamente, era esse, assim, dando o foco geral. Quando eu entrei na Anvisa, a parte... Eu achava que era muito isolado do mundo, a gente não tinha muita comunicação com outros países. Hoje a gente consegue conversar com o FDA ou com a Coreia, com a Austrália, rapidamente sobre um produto que está entrando aqui no país, sobre um produto com que tipo de normativa e que tipo de investigação clínica seria necessário para esse tipo de produto. Hoje eu vejo a Anvisa mais interagindo tanto com as startups, tanto com esse mercado internacional e com os agentes reguladores desses países, né? E eu acho que era isso. Deixa aí meus contatos aí, fica à disposição. Muito obrigada, Sr. Anderson, pela apresentação. Passo a palavra ao moderador, Sr. Carlos, para iniciar o debate e abrir para as perguntas da plateia. Parabéns pela apresentação, gostei bastante, aprendi muita coisa, achei muito interessante alguns tópicos que nosso colega apresentou. Eu queria, antes de fazer alguma pergunta, passar para vocês da plateia. Se tiverem alguma pergunta, por favor, se manifestem. Rúbia, por favor. Boa tarde, Anderson. Você mostrou aí todo o caminho árduo que as empresas percorrem para regularizar os produtos, né? As certificações, são pré-requisitos, né? E, por fim, o registro na Anvisa. Agora, eu queria te perguntar, e sobre os produtos desregulados que estão no mercado? Né? A Anvisa tem algum plano de ação? Principalmente no e-commerce, a gente sabe que está, né, crescente a oferta de produtos sem registro, sem certificação, sem metrologia.
Então, eu queria saber qual seria um plano de ação, se vocês estão conversando junto com outras agências também, como o próprio Inmetro, como que vai ser isso, porque tá complicado. Sim, esse é um grande problema. E esses produtos entram via postal, declarados com outro nome de produto, é bem complexo a fiscalização desse tipo de produto. Na internet mesmo, existem vários anúncios irregulares. A Anvisa contratou um sistema com inteligência artificial que faz a vistoria e, por exemplo, todos esses sites na internet, por palavras-chave. Por exemplo, teve um recente que foi um relógio que media glicemia, um software que media glicemia. Não tem nenhum aprovado pela Anvisa. E se entrar na internet, tem vários. Aí criam umas palavras-chave, eles derrubam o anúncio, mandam um comunicado para a empresa para retirar, é uma auto-infração, eles respondem por isso, mas é complexo. Esse sistema que a Anvisa contratou, um sistema bem interessante. Eu vi ele funcionando um pouco por palavra-chave, ele derruba glicemia, relógio, watch, vários termos para vários produtos, não só isso daí, mas a parte de produto que, por exemplo, um speedometer, os medidores de pressão arterial. Esse daí já é tecnologia conhecida e tudo, tem registro, só que é complicado você ter que verificar se tem registro ou não. A gente atua também com a fiscalização, com denúncia na ouvidoria, chega as denúncias, é verificado e a equipe de fiscalização encaminha para a vigilância sanitária verificar se aquele produto fazer uma inspeção na empresa que está fabricando um certo dispositivo sem registro. E são constantes os casos, são muitos. Deixa eu complementar. Essa inteligência artificial vai conseguir derrubar anúncios, por exemplo, de grandes plataformas, que a gente vê... Hoje, mais cedo, teve uma palestra que o próprio Inmetro comentou, né? Mercado Livre, é assustadora a quantidade de produto irregular que é anunciado. Mercado Livre, acho que todas as grandes plataformas, né? Vai ser possível atuar? E uma segunda pergunta, hoje mais cedo também, falando sobre isso, foi comentado pelo próprio Inmetro, que eles muitas vezes identificam em armazéns dessas empresas, desses canais de vendas de e-commerce, uma série de produtos sem registro, sem certificação, armazenados. Então, como que a vigilância poderia ajudar? Não, porque provavelmente essas empresas, eu imagino que nem tenham autorização de produtos para saúde, de funcionamento, né? É crítico. Esse sistema ele já atua tanto no Mercado Livre quanto a Amazon e todos esses dispositivos. E, periodicamente, a Anvisa faz reuniões com essas plataformas para justamente orientar, falando que é uma infração sanitária, é uma irregularidade. E a vigilância sanitária é sempre orientada a verificar tanto no serviço de saúde se o produto está sem registro ou denúncias ou investigações em fábricas de fundo de quintal fabricando produtos sem registro, né? É uma autuação, é interditado, é distribuída carga, tem toda essa... Mas não é fácil. Mais alguma pergunta, pessoal? Opa. Boa tarde. Parabéns pela apresentação. Eu tenho uma pergunta em relação, quando você comentou que as empresas elas dão baixa no registro quando lhe convém, e eu quero saber se essa baixa ela é estimulada por vocês ou se é, né, a critério mesmo da empresa. Por que eu pergunto isso? Conforme a apresentação do Marcelo Moraes, vocês viram que nós temos portarias de 1966 ainda vigente. Então, a gente não tem percebido, né, que quando o instrumento ele é descontinuado, a empresa comunica
essa parada de fabricação? Essa é a pergunta. Tá. As empresas interrompem mais por comercialmente mesmo, não ser viável mais comercialmente, ela opta e comunica o cancelamento. Porque periodicamente ela tem que também fazer a revalidação desse registro. E aí tem uma taxa também de revalidação, às vezes não é interessante para a empresa fazer manter o produto no mercado, né? Porque já existe outra tecnologia mais evoluída disponível e a empresa opta por manter a que é mais interessante comercialmente para ela. Bom, meu nome é Jean Bodino, sou da Remesp, mas também eu fui do IEE da USP. Você já deve ter ouvido isso. E tive a oportunidade de acompanhar tudo aquilo que você contou no início dos anos 90. A minha pergunta é, no início dos anos 90 havia poucas indústrias brasileiras, produto registrado, estou falando dos produtos registrados só, e realmente de tecnologia brasileira, fabricada aqui. Hoje, qual é a porcentagem, mais ou menos aí, dos produtos fabricados aqui, legalmente, em relação aos importados? Tem ideia, mais ou menos aí? Sim, isso a gente já tem um levantamento. 31% é de produto nacional, 69% é produto importado. Isso é para confirmar que é um país que tem uma indústria. Ainda não está... Podia ser maior, mas... Assim. Existe. Esse é o inverso, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Eu queria, então, só aproveitar esse espaço para comentar o seguinte. A hora que a gente estava organizando esse painel, nós gostaríamos de ter, inclusive, mais representantes aqui junto com você, de outras entidades governamentais. E a dificuldade que a gente sempre tem é de trazer outras entidades. O Inmetro, claro, nem conta, é parceiro nosso, está aqui o tempo todo, etc., graças a Deus, né? Mas a gente gostaria de ter uma presença mais constante de uma Receita Federal, porque justamente aquilo que a gente comentou, que a Ana Gleice levantou, que a Rúbia levantou, da presença de instrumentos irregulares que passaram pelas nossas fronteiras sem ter as devidas qualificações para poder entrar. Então, seria uma oportunidade para que a gente colocasse outras entidades aqui para conversar, para a gente poder ter. Quando você fala, eu tenho contato com as entidades similares na Ásia, na Europa, na América do Norte, etc., eu falo, poxa, que bacana, a Anvisa tem um relacionamento, digamos, entre aspas, de primeiro mundo, uma coisa fantástica, maravilhosa, e a gente gostaria muito de que a gente tivesse, ao nível governamental, essa mesma facilidade de comunicação que, por exemplo, vocês têm com outras entidades, como o próprio Inmetro tem com a OIML, com outras entidades de fora, você vê a participação aqui, CECIP e tal, e a gente tem uma dificuldade aqui no Brasil de colocar na mesma mesa para conversar e para a gente saber, opa, esse problema aqui, ele é relacionado da Anvisa, mas tem uma participação do Inmetro, tem uma participação da Receita Federal. O que a gente pode fazer para a gente montar uma mesa redonda e conversar e resolver todos esses problemas? Então, eu queria dar os parabéns pelo dinamismo da Anvisa, agradecer a sua presença aqui, sua disponibilidade de estar aqui e conversar, pelo fato de vocês terem essa ferramenta que está monitorando as plataformas de e-commerce. Se puder, a gente trocar uma figurinha de como é essa ferramenta, para de repente a gente poder aprender ou utilizá-la no âmbito dos demais instrumentos de metrologia que também sofrem muito com
com a pirataria. Eu gostaria muito que, de repente, a gente pode trocar experiências nisso e melhorar. E, quem sabe, a gente, através, sem querer abusar, mas aproveitando um pouco da sua presença, a gente conseguir ter contatos com outras entidades públicas para poder assim, tornar o Brasil um país mais ético. É um país onde a ética seja tão importante e tão presente como os níveis de confiabilidade que a gente, como empresas de metrologia, tem que ter com os nossos instrumentos. Parabéns pelo desempenho e obrigado pela sua presença. Obrigado. Obrigado. Eu me coloco à disposição também. O Celso tem meu contato. Porque a Anvisa é segmentada, né? Então ela tem a área de portos, aeroportos e fronteiras, que são a Gerência Geral de Portos, Aeroportos e Fronteiras, GGPAF, que a gente chama, que é responsável pela verificação, importação e liberação de cargas. Eles regularmente, que eu tenho contato, nunca participei, mas eles fazem reuniões com a Receita Federal também. E eles uma outra, quer dizer, um departamento da Anvisa que a gente pode também, se precisar, eu posso entrar em contato, passar os contatos e trazer eles aqui. A área de fiscalização aí de produtos piratas, e é o que usa essa plataforma, é a área de fiscalização e inspeção da Anvisa, também posso passar os contatos e tal, para a gente deixar à disposição, se necessário, aí, nas próximas apresentações, dos sistemas que eles utilizam para esse controle aí de importação. Agradeço muito, porque nós somos testemunhas aqui da dificuldade que tem o Inmetro e os IPENs em conversar com a Receita Federal, em adentrar uma alfândega para poder verificar e impedir a entrada de alguns instrumentos irregulares. Eu estou novamente os parabéns, a gente tem muito que aprender. Muito obrigado. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Vamos rapidamente fazer a foto oficial aqui na frente, por favor. Nós vamos seguir direto para o painel 5, o último painel do evento. E após esse último painel, será oferecido o coffee break, finalizando o Metro Legal.